Vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Meus pais, Ana e Geraldo, decidiram sair para visitar alguns amigos e acabaram atrasando mais do que o esperado. Enquanto isso, eu fiquei em casa cuidando dos meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação foi aumentando e meus irmãos começaram a discutir entre si. Eu tentava acalmar a situação, mas infelizmente as coisas acabaram saindo do controle e as discussões se transformaram em brigas. Eu só queria que meus pais voltassem logo e tudo ficasse bem novamente. Porém, já eram 23 horas e eles ainda não haviam retornado. A angústia e a incerteza começaram a tomar conta de mim, e eu não sabia mais o que fazer. Nesse momento, eu percebi que a família é o bem mais precioso que temos e que devemos valorizar cada segundo ao lado das pessoas que amamos. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um som aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade, que fez meu coração acelerar de medo. O pior de tudo é que parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou o que poderia estar rindo daquela forma naquela escuridão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora e poucas pessoas passavam por ali, ainda mais tarde da noite. Eu nunca tinha sentido tanto medo como naquela noite, e essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. A casa estava tomada por um medo avassalador, que se espalhava como uma densa névoa, cobrindo cada canto em sua gélida e sombria presença. A terrível risada havia cessado, deixando um silêncio pesado no ar, carregado pela ansiedade e terror que nos consumiam. Eu e meus irmãos nos encaramos, com os olhos arregalados pela apreensão, tentando descobrir de onde vinha aquela risada maligna. Cada pequeno barulho, cada sombra que se movia no escuro, fazia nossos corações dispararem de desespero. O clima era opressivo, como se o mal estivesse à espreita, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Parecia que o ar em si estava impregnado de um mal incontrolável, nos deixando à mercê de uma força desconhecida. O que poderia ser mais assustador do que sentir a presença sinistra que pairava no ar? A casa estava envolta em um manto de terror palpável, enquanto passos pesados ecoavam lá fora. O som se assemelhava ao de um cavalo andando, aumentando ainda mais o medo que tomava conta de mim. Uma respiração pesada, profunda e arrepiante, acompanhava os passos, enchendo o ambiente com um frio cortante. Meus pelos se eriçavam e a sensação de ser observada por olhos invisíveis me inundava de pavor. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo ao nosso redor. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pelo brilho fraco da luz da lua, era como uma manifestação do próprio terror. Ela nos lembrava que não estávamos sozinhos naquela noite infernal. Parecia estar nos observando, nos esperando com sede de sangue. A angústia só aumentava a cada segundo, fazendo com que o ambiente se tornasse ainda mais opressivo. A escuridão parecia nos engolir, enquanto a presença sinistra se aproximava cada vez mais. Trecho 5. Em meio ao caos e ao desespero, nos encontramos abraçados no quarto, buscando se abrigar diante de uma ameaça que desconhecíamos. Cada pulsação de nossos corações parecia ecoar como um som ensurdecedor, enquanto permanecíamos tensos, aguardando o desenrolar do que quer que estivesse acontecendo lá fora. O tempo parecia arrastar-se lentamente, como se estivéssemos presos em um pesadelo interminável. O simples ato de respirar era suficiente para fazer nossos corpos tremerem de medo. Eu sentia o suor frio escorrendo pelas minhas costas, enquanto tentava controlar os tremores que percorriam meu corpo. A sensação de impotência era avassaladora, e sabíamos que, diante da escuridão que nos cercava, só poderíamos contar com nossas preces para que nossos pais chegassem logo. Trecho 6. Após um longo período de terror, os passos e a respiração sombria desapareceram, deixando para trás um rastro de angústia e de isolamento.
Quando enfim nossos pais retornaram após intermináveis 40 minutos, nos deparamos com eles completamente aterrorizados e horrorizados com o que havia acontecido. A partir desse momento, nunca mais fomos deixados sozinhos em casa. Passamos diversas noites com medo, até que com o passar do tempo, conseguimos superar essa terrível experiência. Meu nome é José. Eu, minha esposa e nossa filha morávamos no interior de São Paulo, mas meus pais vieram do estado do Paraná onde nasceram. Por essa razão, sempre tivemos a vontade de morar lá. Quando surgiu a oportunidade de comprar uma pequena propriedade na cidade de Sarandi, aproveitamos de imediato. Fizemos os preparativos e caímos na estrada com nossa mudança. A cada quilômetro que percorríamos, avistávamos plantações e áreas agrícolas. No entanto, ao chegar na nova localidade, tivemos uma surpresa inesperada. As estradas de terra e o isolamento do local eram mais perceptíveis do que imaginávamos. Por isso ficamos alojados em casa de um vizinho até concluirmos a construção de uma pequena casa de madeira, ainda na beira da mata que havia em nosso pequeno sítio. Acabada a obra, estávamos agradecidos por iniciarmos aquela nova etapa com a compra de nossa propriedade. Nossa adaptação àquela nova cidade trouxe uma mistura de sentimentos. Tivemos a oportunidade de conhecer os moradores, explorar a paisagem rural, a cada passo, descobrir algo novo. As relações com quem lá vivia nos fizeram sentir como se fizéssemos parte daquele lugar e, aos poucos, tivéssemos nos entrelaçado à comunidade. Me lembro daquelas tardes longas, preparando a terra e construindo pequenas instalações na propriedade. Era uma caminhada de descoberta contínua, um processo de se ajustar ao modo de vida em um lugar tão distante do que tínhamos experimentado anteriormente. Enquanto os dias passavam, a região se tornava mais e mais familiar e a sensação de pertencimento aumentava a cada dia. Parecia que, com cada esforço, nossas esperanças cresciam dentro daquela terra. Depois de alguns meses no nosso novo lugar, já nos conectamos com as pessoas da área e feitos muitos amigos. Reuníamos-nos para jantar ao redor da fogueira e chamávamos os vizinhos mais próximos. O Sr. Bento, um velho da região, contava histórias sobre um tesouro enterrado naquelas terras. Essas narrativas incendiavam a imaginação de todos nós. Salpicadas pelas conversas da comunidade, ouvia-se sobre o ouro amaldiçoado dos colonos. Os mais experientes exibiam olhares sérios, avisando sobre as más energias que isso poderia trazer. Uma aura misteriosa pairava sobre a história, e eu estava fascinado. Doíam-me os ouvidos de tanta curiosidade, mas também sentia receio. No entanto, a ideia de encontrar ouro era tão tentadora. A única coisa que eu não sabia é que essas histórias nem sempre resultam em riquezas. Às vezes elas nos causam problemas que nunca imaginamos. Certa noite, eu tive um sonho perturbador. Tinha algo de estranho que me mexeu profundamente. Eu vi uma estrada que eu sabia que tinha passado por ali, com uma cerca e uma árvore. No barranco da estrada, algo estava enterrado. A princípio parecia ser uma caixa, e imaginei que ali poderia conter riqueza. Então comecei a cavar e escavar, com alto ânimo. No entanto, quando abri, não tinha o que eu esperava, era um caixão. Estava ali com as mãos sujas de terra, diante de um esqueleto envolto em pilhas de ouro e correntes belíssimas. Foi tão real que quando acordei, meu coração batia como se quisesse sair pela boca. Contei o ocorrido à minha esposa e ela ficou tão aterrorizada quanto eu. O sonho parecia que era mais do que um sonho. Parecia como se o passado tentasse me dar algum recado. Silvia, minha esposa, ficou assustada quando lhe contei o meu sonho. Ela nunca foi se intrometer em coisas perigosas ou sobrenaturais, e tentou me convencer a não mexer nisso. Afinal, ela sabia que poderia haver consequências às minhas aventuras e ambição. No entanto, era como se eu estivesse sendo atraído para desvendar tal segredo, apesar de minha esposa estar preocupada. Eu era cabeça dura o suficiente para não resistir à ideia de que havia algo verdadeiro em tudo aquilo. Meu desejo de conseguir o ouro enterrado me impulsionava, ainda que esse sentimento deixasse Silvia temerosa. Depois de alguns dias desde o pesadelo, e minha querida esposa Silvia não estava bem. Toda vez que ela se dirigia à floresta para buscar lenha,
Ela estava convencida de que havia alguém a observando. Ela ficou tão aterrorizada que acabou temendo ficar sozinha dentro de casa. Isso me deixava triste, mas eu estava sem saber como poder ajudar. Parecia que algo sinistro pairava ali perto, e isso desestabilizou significativamente o nosso lar. A nossa casa, que antes era tranquila, agora está atormentada por esta presença assustadora. Movido pela curiosidade de ganância, resolvi ir até o local visto no sonho. Chegando lá, era idêntico ao sonho, aquela área, aquela estrada, tudo. Mas não foi como eu esperava. Cheguei lá e uma sensação estranha me paralisou. Era como se eu tivesse algum tipo de pressentimento, um medo inexplicável me segurou. A curiosidade me mandava avançar, mas o terror me prendia naquele local. Eu queria tentar desvendar aquele mistério, mas mesmo assim algo me dizia para me afastar. Aquela mistura de sentimentos me atordoava. Era algo incompreensível para mim. Então, decidi retornar para casa. Porém, no caminho, tive um leve arrependimento de ter visitado aquele lugar misterioso. O sentimento que senti ao chegar lá não foi algo bom. E de fato algo sinistro me acompanhou de volta para casa. Naquele anoitecer, nos reunimos e desfrutamos de um delicioso jantar, conversando sobre o sítio. Por fim, foi hora de dormir. No entanto, logo depois, tive um sonho terrível, que me deu uma sensação de que estava sendo perseguido por algo desconhecido. E quando acordei, minha esposa também estava acordada por causa dos meus gemidos e gritos. Tentei lhe explicar sobre o pesadelo, mas antes que pudesse terminar, ouvimos um barulho alto no telhado da casa, como se alguma coisa estivesse tentando derrubá-lo. O medo tomou conta de nós e então ficamos ali, esperando que aquele momento passasse. Em meio ao silêncio, comecei a orar para que tudo aquilo se dissipasse. Foi assustador, aquele som alto e pesado que nos deixou paralisados, não sabendo ao certo o que fazer. Parecia que cada pedaço da casa tremia com o som, como se estivesse dentro de um tornado. Então, de repente, escutamos um som forte, quebrando o silêncio, e parecia que algo grande e pesado estava voando lá em cima do telhado. Um som como o bater de asas que nos deixou surpresos, como se um grande pássaro tivesse decolado. Foi algo verdadeiramente terrível e misterioso que ficou registrado para sempre em nossas memórias. Depois de curto tempo de hesitação, decidi reunir forças e ir para fora. Olhei para a colina distante e consegui avistar algo incomum. Aquilo que parecia um morcego gigante, voava distante, sobre as árvores, oscilando sobre as copas das árvores. Os reflexos da luminosidade lunar iluminavam aquela criatura que deslizava no ar com uma rapidez espantosa. Em poucos instantes, sumiu em algum lugar das montanhas vizinhas. Senti-me impotente para lidar com aquela situação, a mente cheia de confusão ao tentar desvendar o que estava diante dos meus olhos. A assombração que me atormentou por muito tempo, o sentimento de tremor e insegurança me atormentou indefinidamente. Me recordo nitidamente daquela vez que conversamos com os moradores e contamos que tínhamos avistado aquela criatura. Uma senhora, chamada Maria, com idade já avançada, nos escutou com interesse enquanto relatávamos o acontecido. Seu olhar, enrugado, tinha um aspecto de familiaridade, talvez identificando algo que dizíamos. Quando lhe contamos sobre o ser bizarro, ela abanou a cabeça tranquilamente como se existisse algo familiar em sua memória. Ela iniciou a nos contar sobre contos que ouvia quando era criança. Seu pai, um dos antigos moradores, falava sobre alguma criatura que assombração aquela região. Porém, há tanto tempo ninguém mencionava isso. Para nossa tristeza, a narrativa daquilo que testemunhavam era exatamente a mesma criatura que tínhamos visto. Aquilo nos trouxe um sentimento estranho, como se a nossa experiência não fosse algo incomum, e sim fizesse parte de algo antigo que aquela comunidade abrigava. É assustador pensar que aquilo que enfrentamos pode ter se iniciado há tanto tempo atrás naquela localidade. Estávamos prontos para retomar nossa vida, fugindo para longe de uma experiência que nos abalou. Depois de avaliar diversas opções, decidimos voltar para a cidade que sempre foi nosso lar. Se desprender de nossa residência no sítio e voltar para a cidade foi a melhor decisão, um ato que não foi fácil. Vender a propriedade foi fundamental para que pudéssemos seguir em frente,
buscar paz para nossas mentes após os tumultos que enfrentamos. Por isso, voltou a viver na cidade. O local que sempre vivemos nos trouxe uma sensação de segurança, de tranquilidade. Não somente conseguimos encontrar conforto em nosso retorno, mas também tivemos a chance de deixar o passado para trás. Isso possibilitou que pudéssemos começar novamente, livres da negatividade que nos acometia nessa lenda distante. Aceitando o trabalho, onde quer que encontrasse um velho amigo, ele me indicou um consultório médico que precisava de alguém para fazer um pouco de arquivamento leve. Eu poderia ir à noite para limitar o contato direto com as pessoas, então garrei uma oportunidade imediatamente. Ironia, o trabalho no consultório médico tinha sido o mais seguro que eu tinha alcançado até agora em relação ao Covid. Eu queria evitar o ônibus se pudesse, devido às multidões. Então decidi usar um aplicativo de transporte, que não é tão caro na minha área, e eu realmente não queria pegar um vírus. Fui quase às 3 da manhã, porque era depois que a equipe de limpeza tinha saído. Estava me xingando por ser tão cauteloso, porém, como estava exausta, me deparei com o quarteirão procurando pelo meu transporte, e para a grande ruptura do meu corpo cansado, o carro me avistou quase imediatamente e parou. Perguntei: Uber? Enquanto eu vagava sem rumo pela rua, a viagem estava demorando um pouco, mas eu tinha acabado de me mudar para cá no ano passado, então não estava familiarizado com todas as áreas ao redor e não dei muita importância para isso. Eu estava bem alerta no começo, tentando passar o tempo jogando no meu telefone e coisas assim, mas o carro não tinha um carregador de telefone compatível, e eu não tinha certeza se o prédio teria um. Então, queria economizar minha bateria para poder chamar uma volta. Desliguei meu telefone para o modo avião. Eventualmente, adormeci devido a uma combinação de cansaço e tédio. Eu não costumo usar esse tipo de transporte, então ficar sozinho com um motorista estranho sempre me deixava um pouco tenso. Mas esse cara tinha uma aparência bem comum, e parecia até um pouco com meu irmão mais novo, bem arrumado, ouvindo jazz. Nada que grite: você precisa ficar esperado com essa viagem. Quando chegamos, o motorista tentou me acordar da frente, mas eu estava em um sono profundo e não consegui distinguir completamente isso do meu sonho. Finalmente, ele cutucou minha perna desajeitadamente para me acordar e continuou dizendo: Senhora, senhora, chegamos. Fiquei envergonhado por estar tão desligada, então apenas dei uma rápida obrigada e saí do carro em direção ao prédio. Conforme olhei ao redor, comecei a perceber que nada era o que eu esperava de um parque de escritórios. Eu tinha visto uma visualização da rua do prédio quando procurei o negócio pela primeira vez, e parecia ser um shopping center. Quanto mais eu avançava, mais alarmes soavam no meu instinto. A estrutura estava semi-dilapidada e completamente escura além da entrada. Eu esperava que algumas luzes estivessem apagadas durante a noite, mas não todo o prédio. Corri pelo piso de concreto que compunha o que restava da área do lobby. Disse a mim mesma que eles deviam estar apenas reformando e seguimos as placas para as escadas. Depois do que parecia uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, tudo o que eu tinha passado eram equipamentos de construção, algumas portas trancadas e algumas janelas quebradas. Eu tinha certeza de que não encontraria um consultório médico, e pensei que talvez tivesse conversado o endereço. Peguei meu telefone para verificar novamente, mas assim que o tirei do modo avião, mal consegui pegar o sinal. Continuei me movendo pelo prédio, andando de um lado para o outro, procurando um sinal mais forte. Eventualmente, confirmei nos meus textos que tinha anotado o endereço correto, apenas rolando para trás, o que não foi planejado sinal de serviço, já que eu estive dentro do prédio há apenas alguns minutos, no máximo. Pensei que deveria tentar entrar em contato com o motorista, porque, se eu tivesse inserido o endereço correto, era justo que ele continuasse minha viagem para o lugar certo e me poupasse das taxas adicionais de chamar uma segunda viagem, considerando que tudo isso foi culpa dele. O aplicativo estava demorando uma eternidade para carregar com meu serviço lento, mas antes que eu pudesse chegar à barra de recepção, ouvi um som de ruído no andar de baixo do prédio.
Eu estava no último andar e a única escadaria que eu conhecia era a que eu tinha subido. Então, me forcei para o meio do prédio. Não havia como sair da situação sem encontrar quem estava lá embaixo. Em um prédio abandonado nas últimas horas da noite, descobri que as chances de ser um viciado eram altas, e eu não tinha desejo de tentar escapar de um viciado, especialmente quando já era tarde o suficiente para que eles atualmente estivessem sob efeito de algo. Nervosa e alerta, tentei enviar uma mensagem de texto para um grupo de amigos com meu endereço e um pedido para ligar para a emergência para me ajudar a sair da propriedade, porque eu não me sentia seguro andando naquele bairro à noite e não tinha recepção suficiente para chamar um novo transporte. Mas a mensagem não estava sendo enviada. A recepção foi muito fraca. Então, desisti de ligar meu telefone e comecei a procurar outra escadaria ou até mesmo uma janela com varandas ou caçambas que poderiam ser usadas para sair do segundo andar como último recurso, caso quem estivesse lá embaixo subisse as escadas. Corri até uma porta com um sinal de escadas nela, mas as escadas estavam completamente quebradas e era basicamente apenas uma queda direta para o primeiro andar. Nesse ponto, o pior cenário começou a se desenrolar. Ouvi quem estava lá embaixo começar a subir as escadas. Pensei rápido e percebi, com base na minha caminhada pelo andar, que basicamente era um grande loop. Então, teria que esperar que quem quer que estivesse lá embaixo subisse as escadas, esperar que eles subissem até o topo, então, correr na direção orientada de onde eles estavam indo e tentar descer as escadas e sair do prédio a tempo de chegar à estrada sem encontrá-lo. Eu não estava esperando ser perseguido ou algo assim, mas não queria irritar um viciado ou uma pessoa sem teto que pudesse estar morando lá, fazendo com que eu fosse vista como uma invasora e se tornasse hostil comigo ou qualquer tipo de interação negativa nessa hora em um parque industrial abandonado. Prendi a respiração por algo que parecia 5 minutos, mas provavelmente estava mais próximo de apenas 30 segundos, e a pessoa apareceu no topo das escadas. Para meu grande problema, era apenas o motorista do Uber. Eu pensei que ele tivesse voltado para me pegar, percebendo que me deixou no lugar errado, um lugar que poderia ter sido perigoso. Então, saí de trás da viga onde estava escondido e comecei a acenar para ele, mas então eu processei que não havia como ele perceber que tinha esse endereço errado. Meu estômago se retorceu e meu sangue gelou. Fiz contato visual com ele muito brevemente e ele estava completamente calmo e composto, mas respirando bastante pesado e bloqueando a escada para baixo. Num dia normal e racional, como um espectador externo, eu poderia pensar em uma dúzia de razões inocentes para ele ter voltado. Mas no momento, de frente para ele, eu sabia em meu íntimo que essa era uma pessoa com mais interesse. Não consigo lembrar muito dos próximos minutos. Agindo apenas com a memória muscular e o instinto, eu mergulhei como o Superman para a abertura da segunda escadaria e simplesmente me deixei cair no vazio. Felizmente, não acho que ele tenha visto para onde fui a princípio, e, embora estivesse com muita dor para perceber naquele momento, muitas coisas estavam machucadas, mas nada estava completamente quebrado. Me arrastei e me joguei em qualquer coisa que parecesse ser a porta. Estava muito escuro para dizer. Eu estava desorientado pela queda e não estava em uma mentalidade calma o suficiente para pensar em usar a lanterna do meu telefone. Além disso, olhando para trás, alguma parte de mim provavelmente sabia que isso chamaria muita atenção para minha localização. Logo antes de alcançar a porta, ela se abriu com uma luz que cantei diretamente nos meus olhos. Meu primeiro pensamento, embora não totalmente coerente, foi: mais um desses caras. Gritei muito alto e tropecei para trás, tentando encontrar algo para me esconder atrás antes que eu pudesse. Então, uma voz chamou: "Tudo bem, este é o departamento de polícia de um nome da cidade." Todos se ajoelhem com as mãos para cima. Eu não acredito que fosse a polícia a princípio. Eu estava em um modo tão de luta ou fuga e já havia me comprometido com a fuga, que continuava procurando maneiras de sair, mas ele continuava a apontar a lanterna diretamente para mim enquanto eu oscilava. E gritou. Eu disse no chão agora: mãos para fora, onde eu possa vê-las. Ele soava tão autoritário que eu automaticamente fazia exatamente o que ele pedia. Ele se mudou de mim e finalmente atrasou a luz de mim.
Levou um segundo para recuperar minha visão noturna, mas assim que o fiz, pude ver que ele era realmente um policial. Tentei explicar o que estava acontecendo, mas primeiro ele começou a me fazer todas essas perguntas, e isso, combinado com o que acabará de acontecer e meu medo de o motorista voltar, fez com que eu não conseguisse formar uma única frase articulada. Ele estava fazendo perguntas simples, como: você pode me dizer seu nome? Você tem facas, agulhas ou alguma coisa que possa me esperar ou cortar? Você prefere falar aqui dentro ou lá fora? Minha resposta, totalmente atordoada a princípio, o levou a acreditar que eu estava sob efeito de alguma droga. Ele me pareceu para fora até o carro dele. Uma vez que eu estava em segurança fora do prédio, consegui começar a me orientar um pouco. Senti-me na beira do banco de trás do carro da polícia com a porta aberta para fora, enquanto ele ficava do outro lado de mim e fazia as mesmas perguntas novamente. A primeira coisa que consegui pensar em perguntar foi: meus amigos ligaram para você? O que eles te disseram? Ele explicou que não, ninguém ligou para ele. Ele estava patrulhando a área e viu um carro parado do lado de fora deste prédio, que é conhecido por ser condenado, e ninguém deveria estar dentro. Quando? Não é para nada bom. Ele estava começando a fazer um discurso sobre como, se eu tivesse ido injetar drogas ou encontrar alguém, ele tinha recursos para me direcionar e que aquele não era um lugar ideal para fazer qualquer uma dessas coisas, questionando se eu tinha algum lugar seguro para ficar naquela noite. Mas eu estava preso em algo que ele havia dito aqui. Finalmente, tudo fez sentido. O carro. Eu contei toda a minha história de compartilhamento de viagens num vômito de palavras frenéticas. Ele olhou ao redor, e o carro não estava mais lá. O policial supôs que o cara tinha partido enquanto conversava dentro do prédio. Ele me pediu todos os detalhes que eu lembrava, e eu contei, mas não eram muitos. Eu fiquei muito cansada quando a viagem começou para rastrear muito, mas o policial descobriu que eu conseguia acessar meu aplicativo do Uber e obter todas as informações. Não houve realmente recepção suficiente lá, nem mesmo ao ar livre. Então, aceleramos pela estrada, e assim que consegui sinal suficiente, o aplicativo voltou à vida e eu tinha 4 notificações perdidas da Uber. Eles diziam: olá, cheguei e não estou te vendo. Você pode confirmar se o endereço de retirada está correto. Estou piscando as luzes de advertência. E, finalmente, infelizmente, seu motorista teve que cancelar. Inicialmente, pensei que o motorista fosse tão astuto a ponto de me pegar enquanto enviava essas mensagens falsas e cancelava para que o GPS não nos rastreasse, sabendo que eu não perceberia porque estava dormindo com o telefone desligado e assim se eximir da culpa. Mas, ao invés disso, verifiquei os detalhes do carro, verifiquei novamente, e definitivamente, não era o mesmo motorista. A pessoa que me levou até lá não era meu motorista da Uber. Eu estava em outro lugar na rua motorista quando esse cara parou para me pegar. O policial pegou meu depoimento e disse que ficariam de olho no sujeito, mas o melhor que eu pude fornecer foram basicamente informações como: homem caucasiano, jovem, com cabelos castanhos, costeletas, cavanhaque e um sedã de 4 portas. Usava um moletom com zíper, talvez com capuz, o que é tipo em cada 4 caras nesta cidade. Sinto-me abençoado por ter sobrevivido a essa experiência. Digo apenas que não utiliza mais os serviços de compartilhamento de corridas.